Olá, agora sim, vamos começar. Peço desculpa, eu estava só testando, tá? Acredito que já esteja tudo certinho para a gente começar. Agradeço desde já a presença de todo mundo aqui nessa live. Talvez a primeira live que nós realmente estamos fazendo de forma oficial pelo LAN. Mais uma vez, é uma iniciativa do CTE, Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Já agradeço a todos também da assessoria de imprensa, tanto do CTE quanto da EFETO, que vem nos ajudando nesse processo. Agradeço de antemão a vocês que estão presentes, a todos os membros do LAN, que tornam possível todas as nossas ações, tá? Eu já vou colocar a Deise aqui com a gente, a professora Deise. Daqui a pouquinho ela vai entrar. Eu vou me apresentar para vocês. Quem não me conhece, meu nome é Marcos Drummond. Eu sou professor do curso de Educação Física da UFMG. Oi, Deise. Ei, tudo bom? Beleza? Eu estou me apresentando aqui para o pessoal. Daqui a pouquinho eu deixo você, tá? Só fazer um... Opa. Beleza? Então é isso, gente. Eu sou professor de Educação Física, sou nutricionista, especialista em Fisiologia do Exercício, mestre e doutor em Ciências do Esporte. Deise, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, tá? Por você estar aqui com a gente. A Deise é a pessoa, né? A cara, é o cérebro atrás da página Ciência do Exercício. Sensacional. Que vem prestando um serviço à ciência, à saúde, ao esporte de uma forma incrível. Deise, seja bem-vindo. Muito obrigado. Se você quiser se apresentar ao pessoal, acho que é a melhor pessoa. Né? Obrigada a vocês pelo convite. Eu comecei com esse projeto há mais ou menos um ano atrás, né? Que é essa página. Na verdade, eu comecei para fazer uma biblioteca dos artigos que eu gostava. E aí, com o aumento do número de seguidores, tinha aquela opção, né? De com 10 mil seguidores ganhar aquele arrasto para cima. E eu falei, nossa, eu preciso muito desses 10 mil para eu pôr o link do artigo. Então, meu objetivo final era conseguir esses 10 mil e divulgar a ciência mesmo do exercício, né? Eu formei também em Educação Física, licenciatura e bacharelado. Fiz também pedagogia, apesar de não exercer, mas Legal. querendo ou não, acaba tendo uma influência aí na minha profissão, né? Depois fiz o mestrado em Atividade Física e Saúde, trabalhei com humanos, e no doutorado eu trabalhei com modelo animal, com pesquisa experimental, Legal. em fisiologia, lá na UFMG. Atualmente eu sou membro do Laboratório de Análise da Carga, que é coordenado pelo professor Lechec, que também atua no CTE. Está em parceria com a gente no LAN direto, né? Direto a gente vai lá pedir socorro, já teve com a gente várias reuniões. Estamos te esperando de volta, tá? Você já está Claro, fugindo muito do nosso bate-papo. com certeza. Se Assim, precisarem, a nós Deise, estamos aí. você hoje está no pós-doutorado, não é isso, Deise? Isso, eu faço pós-doutorado lá na Escola de Educação Física e também sou orientadora do mestrado no Legal. Departamento de Esportes da escola também. Ei, Não, legal Reginaldo. demais. Reginaldo aí. Não, o professor Reginaldo está aqui com a gente, o professor Michael também já deu um tchauzinho. Valeu, gente, Ah, pelo tudo bom, apoio. Michael? Eu não E vi. aqui, podem mandar perguntas no comentário. Nós não vamos desativar, tá, Deise? Vai atrapalhar um pouquinho a sua imagem, mas é só para o pessoal mandar Não, pergunta. E a turma da assessoria da imprensa lá do CTE vai controlar essas perguntas e vai mandando aqui para mim, tá? Aí eu vou tá passando isso ótimo. para você também, tranquilo? Hoje nós vamos Perfeito. falar de exercício físico, nutrição e saúde, tá? Assim, para todo mundo entender por que esse tema e por que eu e a Deise estamos aqui hoje. Na verdade, assim, nós dois somos profissionais de educação física, só que profissionais talvez com uma direção diferente em relação à prática do exercício físico. Então, eu acho que a Deise está extremamente direcionada para a saúde. Se eu estiver errado, você me fala, Deise. Enquanto talvez o próprio LAN e o que eu tenho feito na minha história, né, como profissional, também como profissional de educação física, como professor, pesquisador, é voltado para o desempenho. E eu até costumo brincar, Deise, assim, já deve ter ouvido essa brincadeira minha e eu não sei como é que ela soa para você. Tipo assim, eu quero um atleta saudável, sim, lógico, lógico. Porque se o atleta não estiver saudável, ele não vai ter bom desempenho, sabe? Então, tipo, não é que a gente está esquecendo o ser humano por trás, mas é porque a gente sempre preocupa, é claro, com o desempenho final. E muitas vezes, assim, outros profissionais, assim como você, me freiam, sabe? Eu acho isso importante, deixa um pouco de equilíbrio, assim, na pesquisa e até mesmo na prática. Porque a saúde do ser humano sempre em primeiro lugar, é claro, e depois como que isso vai ser desenvolvido, né? Claro, para o desempenho, para a estética, para o fitness, aí são outras histórias, né? São outros 500. Tá? Então, assim, mais vez, nós não combinamos nada, tá, gente? Nós não nos reunimos Nós aqui. estamos aqui na Nós estamos vida real. vida real, perfeito. Então, assim, fique à vontade de falar o que você quiser, tá? O pessoal pode perguntar o que quiser, pode opinar, tudo bem? E, assim, eu queria começar apontando o primeiro aspecto. Depois, se você quiser fazer uma colocação sobre isso, mas primeiro eu acho que a gente precisa conceituar a saúde.
ficar bem claro para nós dois a partir de qual conceito que a gente vai começar a nossa conversa, nossa diversão aqui agora. Para você, conceitua saúde, por favor. Eu acho que a saúde, ela engloba mais do que a ausência de doença. Quando eu penso em saúde, eu penso, primeira coisa, a ausência de doença. Se a pessoa tem uma doença, ela não é uma pessoa saudável, né? Mas a gente tem outros conceitos de saúde que não são tão simples. Até porque tem algumas doenças que o diagnóstico delas é um pouco complexo, principalmente as doenças psicológicas, né? Então, assim, mas se você me perguntar, defina a saúde em uma palavra, me viria na cabeça essa ausência mesmo de doença, lembrando que não é uma definição tão simples a doença também, que aí a gente já engloba outros aspectos. O que seria doença, né? Perfeito. Assim, eu gosto muito de trabalhar aquele conceito da OMS, já que a gente está nessa fase da pandemia, que a OMS ficou em evidência até para as pessoas que não são da saúde. A OMS, na verdade, assim, a gente tem que lembrar que ela não fiscaliza, mas ela orienta, tá? E a gente gosta muito, afinal de contas, são profissionais da saúde de diferentes áreas, cientistas e assim vai. A OMS sempre colocou para a gente também discute isso muito na graduação da educação física. Eu vejo que na nutrição a gente discute isso talvez de uma maneira um pouco diferente, mas o meu conceito desse, primeiro é esse, ausência de doença. Físico, afinal de contas, a educação física ele trabalha com o físico do indivíduo, né? Com a fisiologia do indivíduo. Mas a OMS também fala que seria um bem-estar, não apenas físico, mas mental e social. Então, acho que a gente tem sempre que trabalhar, tanto na educação física quanto na nutrição, nessas três vertentes, nesses três aspectos. E tentar realmente buscar o que você mesmo colocou, o que é saúde, né? Porque falar bem-estar físico, pode ser que uma pessoa doente esteja com bem-estar físico. Pode ser que uma pessoa, então, que não tem nenhuma doença e que ela se sinta mal, porque em outros aspectos ela não está bem. Exatamente, tá? Exatamente. Isso é muito comum em pessoas que têm doenças crônicas, que são doenças que não têm cura, né? Então, a pessoa tem a doença controlada, às vezes é a pessoa hipertensa, diabética, mas ela não é doente, né? Então, esse aspecto aí é bem, assim, bem complexo, né? Não, bacana. Aí vamos pensar, então. O profissional de educação física está sempre buscando prescrever o exercício para, assim, ter adaptações fisiológicas e, consequentemente, ter melhoras em marcadores, parâmetros da saúde e, talvez, na estética, no fitness, e a gente também vai progredir isso para o esporte. Vou ver se vocês também trabalham com o conceito, assim, atividade física, exercício e esporte. Eu não posso falar que é uma evolução, mas atividade física e exercício não é a mesma coisa. Então é importante para todo mundo que está ouvindo a gente não validar como se atividade física e exercício fosse a mesma coisa. Então, a princípio, eu considero atividade física quando o indivíduo ele sai da sua homeostase, quando ele tem um gasto energético para qualquer atividade que ele for fazer acima do valor de repouso, até mesmo basal. Tá? Quando essa atividade física, que seria caminhar, levantar o braço, escovar o cabelo, até mesmo conversar, se manter sentado ou em pé, quando isso evolui para algo sistematizado, regular, e até mesmo com um objetivo final muito bem definido, aí eu começo a chamar de exercício físico. E o exercício físico, quando ele é praticado com regras, visando rendimento mesmo, desempenho, competição, podemos então dizer que ele é esporte. Tá? Eu gosto muito de esporte, tem muita gente que fala que o exercício físico é mais importante para a saúde, outros vão direcionar mais para o fitness, e que nós vamos tentar chegar num acordo, podemos dizer assim, tentar passar o mais de informação possível. Eu acho, inclusive, que essas definições, elas englobam umas às outras. Então, a atividade física engloba o exercício físico e o esporte. O exercício físico engloba o esporte e o esporte ele está sendo englobado por todos esses fatores, né? Perfeito. Então, quem faz esporte faz uma atividade física, mas nem todo mundo que faz atividade física faz o esporte, né? Show. Então, assim, quem está ouvindo a gente agora, assim, tentem a pensar, onde que eu estou nessa situação, né? Eu sou um atleta realmente, eu sou um praticante de exercício físico, ou eu faço atividade física, tá? Aí quando a gente pega esses conceitos de atividade física, exercício, esporte, e quando a gente pega o conceito de saúde, vamos tentar relacionar, tá? Então existem aptidões físicas que estão relacionadas ao esporte e aptidões físicas que estão relacionadas à saúde. Então, quando a gente talvez trabalhar algumas aptidões físicas como força, flexibilidade, capacidade cardiorrespiratória, né, resistência, e isso até mesmo englobado ou próximo, né? Ou até mesmo qual seria o resultado em relação à composição corporal do indivíduo, nós estamos falando em aptidão física relacionadas à saúde. E onde que a nutrição entra nesses aspectos? Profissional de educação física, Deise, onde que você vê a importância da nutrição? Eu não vou falar como nutricionista agora, eu quero ouvir você, como profissional de educação física. Você vê a nutrição trabalhando em conjunto realmente nisso aí, ou são coisas paralelas que no final se encontram?
Eu acho que são coisas que se complementam. Eu acho que a nutrição sozinha, tanto buscando um aspecto de saúde, tanto buscando um aspecto de desempenho, ela não vai conseguir atingir o máximo do que o indivíduo pode ser capaz de realmente atingir, né? E a atividade física, o treinamento em si sozinho, sem uma boa nutrição também, ele não é como se a gente tivesse um máximo a ser atingido e esse máximo ele só fosse possível se as duas coisas estivessem em conjunto. Muitas vezes as pessoas acham que não tem muita importância, às vezes tem aquelas notícias, né, Marcos, que o Michael Phelps comeu 10 hambúrguer, não sei o que e tal. Então, assim, essa vida real, de que tipo de nutrição que um atleta faz, o que é adequado ou não, qual o nível de treinamento dele que permite que ele coma isso e não tem um aspecto negativo na saúde, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Quando a gente fala em individualidade, a individualidade ela vai servir para o esporte, né? Desculpa, ela vai servir para o exercício físico e ela vai servir também para a nutrição, tá? A gente tem um princípio do treinamento individualidade. Nós temos isso, na verdade, no treinamento esportivo. Mas, quando a gente fala na nutrição, nós não temos esse princípio muito claro. Acaba que isso aí é um conceito mais generalizado. Mas eles se encontram. E muitas vezes a individualidade ela vai atingir um ponto de equilíbrio e as necessidades individuais do indivíduo, seja na nutrição, no exercício, elas vão sendo moldadas uma pela outra. Então foi legal, você citou o Phelps. Será que o Phelps come 10 hambúrgueres todos os dias? E será que se eu comesse os mesmos 10 hambúrgueres dele, eu teria a mesma resposta? Então, assim, a gente tem que entender, quanto mais talvez ativo seja o indivíduo, a alimentação dele vai ter uma certa realidade, quanto mais inativo ele for, a alimentação vai ter que ser talvez nem mais controlada, mas ela vai ter que respeitar alguns outros aspectos. Aí eu fico imaginando assim, aparece uma pessoa que quer a prevenção de saúde na atividade física e não controla a alimentação. Você acha que ele vai conseguir? Não, definitivamente não. E principalmente em aspectos metabólicos, que eu acho, sabe? A questão dos aspectos metabólicos, existem estudos mostrando até que se você tem alterações metabólicas, a dieta ela tem um impacto até maior do que a atividade física. Então, eu acho que vai depender muito qual aspecto. A questão, por exemplo, de doenças cardiovasculares também. Se a pessoa está buscando um controle da pressão, tudo isso, se ela fizer muita atividade física, mas não controlar nada da dieta, ela é como se ela estivesse fazendo e perdendo, né? Então, eu acho que é muito importante esse equilíbrio mesmo. Perfeito. Assim, achar esse equilíbrio, gente, para todo mundo estar aqui, tanto para o profissional de nutrição quanto para o nutricionista, não é fácil, tá? E a gente tem diretrizes, a gente tem recomendações, mas nós não temos certeza ainda. Nós estamos tratando do ser humano. A resposta fisiológica é individual. Então, assim, querendo ou não, a gente sempre prescreve, monitora, controla e ajusta, tanto no exercício físico quanto na nutrição. Tá? Tem que trabalhar junto, não tem jeito. Tá? Eu só coloco assim, é uma opinião minha, tá, Deise? Assim, se quiser, você pode colocar também sobre isso. Mas, muitas vezes, o indivíduo não consegue seguir um plano de exercício físico tão eficaz porque ele não é motivado, porque ele não tem disponibilidade, porque tem lesões, né? Ou então, não sei, motivos N. E talvez obrigue que a sua alimentação seja mais, eu não posso falar restrita, a palavra não seja essa, mas mais controlada. Tá? Ela seja mais direcionada mesmo. O nutricionista tem que ficar muito em cima. Ou seja, com aquela equalização, ele não consegue muito exercício físico, ele é obrigado a exigir mais a nutrição. E vice-versa. Tem pessoas que não conseguem seguir uma alimentação tão muito controlada, não conseguem abrir mão ou controlar alguns tipos de alimentos e, consequentemente, nutrientes ingeridos. Aí ele é obrigado a ajustar isso no exercício físico. Só que aí tem um limite, né? Tem um limite. Exatamente. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Não dá para você comer sujo o tempo inteiro, comer livre o tempo inteiro. Aquilo está dando uma resposta ruim no seu corpo e você quer corrigir só com o exercício físico. Aí é muito difícil, né? E vice-versa, a mesma coisa. Ô, Marcos, até comentar uma coisa que é muito comum, tem gente isso é muito comum em corredor, que eu vejo, assim, acompanho mais corredor, mas não sei se em outras áreas também acontece, né? Uhum. Mas tem muito corredor que posta assim, eu corro para comer. Então, tipo assim, treina, faz aquele longão só para poder comer. Então, assim, eu acho que isso é uma relação meio conflituosa, sabe? Eu acho, pelo contrário, quando você está treinando bem, aí que você tem que se alimentar bem, porque se você se alimentar mal, e muitas vezes, corredor, às vezes faz treinos longos, tá?
tá treinando para uma prova longa. Hoje em dia está muito comum essas provas de 100 quilômetros, né? Maratona hoje é fichinha. O pessoal está fazendo essas provas bem mais longas. E aí eu fico pensando assim, é claro que tem essa questão da ingesta, que aí entra o nutricionista. Porque ingerir calorias sem, só pensando na quantidade total de calorias do balanço energético é simplificar demais a nutrição, né, Mar? Concordo. É simplificar, também acho. Mas Deise não deixa de ser um agente, né? Porque vai ter gente falando assim, mas Deise, dá certo. Comigo tem que dar certo. Eu só acho até quando você conseguir sustentar isso, né? Praticar o exercício físico apenas como para gastar energia, olha, eu sempre falo, é muito pobre. Contratar um personal trainer para ele aumentar seu gasto energético, isso é muito pobre. A gente pode oferecer muito mais, tá? Muito mais. Então, essa história de simplesmente gastar energia para poder comer é uma das possibilidades, mas eu ainda acho que é não pouco, deixa de tá? E ser. talvez não consiga sustentar. Como profissional de educação física, a gente não pode aceitar isso muito, né? Mas se é um dos motivos, tudo bem. Mas vamos tentar achar outros, né? Concordo, acho bacana. E assim, vamos pensar então, no aspecto físico, todo mundo deve estar pensando assim, eu sou saudável, eu não tenho doenças crônicas, ou então meus marcadores biológicos estão todos equilibrados, mas eu não tenho bem-estar geral. Então talvez eu não seja saudável. Na atividade física, será que a gente vai conseguir saúde nos aspectos sociais e mentais? Eu Você acredito entendeu que mais ou menos o que eu sim. quero colocar? Uhum. Eu Mas de acredito que forma sim. profissional ou amadora? Depois eu vou até colocar onde eu quero chegar. Com relação às doenças crônicas, já tem vários aspectos, né? Com o aspecto social, eu acho que depende muito da característica do indivíduo. Tem indivíduo que, igual essa questão da socialização, né? Que o profissional tem. A gente sabe que hoje vários treinadores são praticamente um psicólogo ali do aluno, né? A pessoa fica ali ouvindo a vida dele, a pessoa conta a vida. Eu acho até que a gente tem que, às vezes, tomar muito cuidado com esse aspecto, né? Mas não só do professor, de você conhecer outras pessoas, a parte social. Para quem é mais idoso, eu acho que é muito importante a pessoa sair de casa, ver outras pessoas. Muitas vezes, indivíduos obesos e idosos, eles não se sentem bem e não aproveitam dessa possibilidade de exercício físico, porque os ambientes de academia geralmente são pessoas mais jovens, pessoas já com físico, né? Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto bem importante, assim. Perfeito, perfeito. Muito legal. Agora, onde eu coloco talvez a gente seja amadores? Hoje no CTE, tem o treinador que está em contato direto com o atleta, mas existe ali uma equipe de psicólogos, existe então, um setor de nutrição para poder ajudar nisso de uma maneira profissional, e existe um nutricionista para atuar. Porque na maioria das vezes o treinador é nutricionista, ele é psicólogo, ele é sociólogo, ele tem que fazer isso tudo. Então, o profissional de educação física hoje, às vezes, ele também tem que entender, ele tem limitações, e ninguém está pedindo para ele atuar nas três áreas, nem o nutricionista. Onde eu quero chegar? Então, a pessoa procurou lá um centro um centro de treinamento, então talvez uma academia, procurou a academia da cidade, procurou um grupo, né, de exercício físico que seja. Aí tem lá a visão do treinador que vai ter a obrigação de controlar o aspecto social, com a obrigação de controlar o aspecto psicológico, e ele não vai conseguir fazer isso. Não. Tá? Aí o nutricionista vai ficar morrendo de raiva dele, porque ele vai querer falar da alimentação das pessoas. E o nutricionista, muitas vezes, quer falar para as pessoas o que elas devem e como elas devem se exercitar. Então, a gente também tem que entender que nós três, os profissionais, desculpa, tanto de nutrição como de educação física, vão girar nas três áreas. Não tem jeito. Mas nós temos que saber que em algumas delas nós somos amadores e tomar cuidado para a gente não ultrapassar a ética. Isso é importante demais, tá? Muito importante. Deise, tem uma pergunta aqui do Ronaldo, não sei se ela apareceu para você. Gostei. Professor Ronaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar com a gente. Ele pergunta assim, o que vocês acham da esportivização do exercício físico? Deise, manda brasa. Então, esse é um aspecto que eu acho que tem muito a questão psicológica envolvida, sabe? Essa questão inclusive que eu comentei dessas provas que estão ficando cada vez mais comuns, eu acho que elas trabalham muito essa questão de você definir uma meta e conseguir alcançar essa meta. Eu acho que isso é um aspecto muito maior do que o aspecto de adaptação que o exercício físico traz. Porque para uma pessoa correr uma prova
100 quilômetros, né? Essas Ironman, que hoje em dia tá, né? As pessoas têm orgulho de fazer uma tatuagem do Ironman. Então, assim, eu acho que esse aspecto é um aspecto muito mais psicológico do que um aspecto de treinamento em si. E eu acho que isso vai, nós como profissionais de educação física e até como nutricionista, porque para uma pessoa enfrentar essa esportivização, mais ainda ela vai precisar de um acompanhamento nutricional. Muitas vezes, se nós somos só ativos, eu faço uma caminhada 3 vezes na semana, às vezes a alimentação dela consegue balancear. Mas se ela está fazendo um treinamento que ela tem um volume muito alto, ela precisa ainda mais da nutrição ao lado dela. Então, eu acho que existe esse aspecto psicológico. Eu acho que não é um aspecto negativo, eu acho que é um aspecto positivo, porque leva as pessoas a fazerem mais exercício físico, e eu acho que isso é positivo. Mas eu acho que eles têm que ter um acompanhamento mais completo, multidisciplinar mesmo, realizar avaliações físicas periódicas. Por quê? Porque eles estão submetendo o corpo deles a um nível de treinamento e principalmente um volume de treinamento muito alto, que às vezes aquela pessoa não está adaptada, né, ao longo da vida. Um atleta, ele já está adaptado a isso, o organismo dele está adaptado a isso, e isso muitas vezes não traz malefício, pelo contrário, né? Tem vários estudos aí mostrando que atletas, por exemplo, têm menores infecções do que pessoas que são sedentárias. A gente pegando os dois pontos aí, né? Os dois extremos. O Deus assina embaixo. Então, assim, eu acho que a mensagem é essa. Tipo, se você vai, sei lá, vai direcionar o seu exercício físico para que ele seja um esporte no nível amador, né? Eu acho que tem, então, que agir como um atleta, tá? É lógico que os profissionais que vão atuar acima dele também tem que entender que é um atleta amador, que ele não é atleta o tempo inteiro, né? Nós vamos chegar até nisso aí. Eu acho muito importante, principalmente para o nutricionista. Nutricionista, a pessoa fala assim, vou fazer o Ironman. Aí acha que ele vive para poder fazer o Ironman. Esquece também que ele tem ali, que ele usa a alimentação para aspectos sociais e também para aspectos psicológicos, tá? Mas isso aí é uma outra coisa. Agora, assim, você mais assim embaixo do que você falou, Deise, vou colocar assim, opinião pessoal, Ronaldo. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Pessoal, Marcos, porque quando eu saio de casa, não é o que eu faço, né? Mas já fiz muitas vezes. Mas quando eu saio de casa e penso assim, vou pegar minha bicicleta para poder fazer o Tour de France, mesmo de forma amadora, eu acho que, para mim, isso é muito motivante. Então, eu imagino que para outros também seja. Superação, perfeito. Tá? Outro dia eu estava vendo um filme na Amazon, o filme é muito legal, não, mas assim, as cenas finais são bacanas. Que eu não sei se é a Maratona de Britney, uma coisa assim. Ela colocou na cabeça que ela ia fazer uma maratona, e com isso levou emagrecimento, melhora nos aspectos sociais, questão dos aspectos psicológicos. É lógico que tem um dramazinho aí nessa história, mas se não quiser ver, fica a dica. Ela saiu de casa um dia e falou, vou fazer a maratona. E é claro, ela estava obesa, sedentária, e foi isso aí, foi levando a ela, tá? Aí vamos pensar assim, isso deveria ser algo que a educação física deve promover? A princípio, não. Eu acho que a sociedade talvez não esteja organizada e preparada para isso. E talvez nem nós profissionais ainda estejamos para poder fazer isso com uma parcela muito grande. Então tem que tomar cuidado, tá? Então, assim, quando a gente fala em saúde mesmo, eu acho que a gente tem que entender que o exercício físico tem um papel, mas ele também é limitado, né? Fique bem claro para todo mundo, ele é limitado. E a gente não precisa, então, para que a pessoa seja saudável, que ela seja um atleta. Não é essa a mensagem que a gente quer passar. Para ser saudável, não é necessário ser um atleta e ter bom desempenho, podemos dizer assim, tá? Aí o Ronaldo, não sei se você sabe, você falou em tatuagem de Iron Man, ele tem, só que a dele não é de bicicleta de corrida, não, né? Não sabia. A dele é da gangue que ele fazia parte lá, né? Mas hoje em dia ele não tá mais nisso, não. É, Ronaldo? Já não tá nos Vingadores mais, não, né? Foi expulso. Mas, Deise, assim, ó, então vamos pensar. Composição corporal e saúde. Então, a OMS já direciona, assim, vários autores colocam, composição está diretamente relacionada à saúde. Exercício físico e composição corporal. E depois nós vamos falar de nutrição e composição corporal. Como que você vê isso? Você acha que é importante mesmo? Tem que controlar, tem que fazer exercício físico para ter uma boa composição corporal? Ou não é bem por aí? Não é tão assim, obrigatório? Eu acho que existe um limite, sabe? Existe um limite entre o que é considerado saudável, uma boa composição corporal que visa saúde, e uma boa composição corporal que visa desempenho. Eu fiz uma live com um professor lá da Católica, o Herbert, que ele é atleta master de 110 com barreira. E ele é impressionante. Ele, assim, ele cuida da nutrição, a esposa dele também é atleta, que foi minha orientadora do mestrado.
E ele falou assim, não, Deise, eu achei que acima de 40 anos eu não ia conseguir bater mais meu recorde no 110 com barreira, que agora eu não me lembro o tempo. Mas aí eu fiz uma dieta, eu segurei, cheguei a 4%. E eu Ó, consegui fazer, acima de 40 anos, um novo recorde. Eu estava treinando nos Estados Unidos, com as melhores condições, enfim. Então, ele chegou a 4%. Se a gente for pensar em termos de saúde, você precisa chegar a 4%? Eu acredito que não. Então, assim, eu acho, no caso dele, né, que ele comentou isso e além dele ter um objetivo específico, eu quero bater. Então, ele sabia que para ele conseguir atingir aquela meta dele como atleta, e ele realmente é atleta que foi campeão mundial. Então, assim, o nível de treinamento dele é outro. Ele falou, não, eu preciso reduzir minha composição corporal, porque isso é um peso morto na hora que eu estiver saltando as barreiras, né? Então, eu acho que essa questão ela tem um... E isso vai depender muito também de outros aspectos da saúde, que eu acho, Marcos. Se a pessoa tem uma glicemia muito alta, se o HDL dela está baixo, se o LDL, ou seja, se os parâmetros sanguíneos ali, esses marcadores de saúde metabólica estão alterados, talvez para ela tenha que reduzir mais ainda a composição corporal ótimo. do que outra pessoa que, às vezes, é da mesma família, talvez, ou marido e mulher, enfim, né? Apesar de homem e mulher, a Perfeito. gente tem uma diferença aí de composição corporal. Mas estou só querendo dizer que tem outros aspectos que a gente tem que considerar aí também quando for definir essa composição. Não, perfeito, Deise. Assim, eu acho que isso é muito legal. Porque também fica parecendo que a gente tem uma composição corporal que nós temos, assim, a níveis exatos que devem ser atingidos. E talvez a gente não tenha. Nem para a estética a gente tem, muito menos para a saúde. Então é isso, resposta individual, tá? E muito legal você tocar nisso, mas tem um detalhe. Pode ser que uma pessoa tenha um percentual de gordura baixo, pode ser que a pessoa seja muito ativa, VO2 elevadíssimo, e mesmo E assim a mesmo glicemia assim, dela seja elevada. Você sabe de quem eu estou falando, exatamente. né? Você sabe de quem eu estou falando. Eu não sei se você está ouvindo a gente ainda, mas o Reginaldo é assim. Quando até falei, Reginaldo, não é possível. Você magrinho desse jeito, histórico de atleta, com essa capacidade física, com sua glicemia elevada. Aí eu coloquei É, uma pulga atrás da orelha dele que eu coloco para você também. Ele não gostou muito, não. Você nem se ele perdeu uns segundos para poder pensar nisso. Talvez a glicemia dele seja normal. Seja normal. Mesmo estando elevado em relação ao resto do mundo, o resto da média, para ele aquilo é normal e não vai trazer problema nenhum. Sabe, o Reginaldo vai falecer com 178 anos e sei lá do quê. Atropelado, mas andando ele de me mandou bicicleta. os exames dele hoje, me mostrando. Eu acho que existe um fator genético aí também, Uhum. familiar, sabe? E eu acho que isso é uma forma da gente observar, até, por exemplo, com esses casos de Covid, né? Tem gente que falou assim, a gente está fazendo um estudo, que eu estou participando da equipe, para ver se a pessoa que faz atividade física, se ela estaria mais protegida dos sintomas da Covid, né? E aí muita gente falou assim, ah, mas esse cara aqui, olha, ele treina musculação pesada e ele pegou Covid e perdeu 20 quilos. E aí eu fiquei pensando assim, gente, será que se ele não treinasse e perdesse 20 quilos, será que ele não estaria era morto? Então, assim, a gente tem que ver que a gente tem que Legal. considerar os aspectos protetores e individuais, igual você falou, né? Show, Essa questão individual. show, bacana. Aí Talvez assim, se o ó, Reginaldo não treinasse, não fizesse esse volume tão alto, tudo talvez sim a pior. glicemia dele estaria alterada, né? Em valores. E o Reginaldo tá aqui falando herança maldita, ele comentou aí. Na verdade, assim, uma vez ele falou comigo, eu achei muito legal, porque assim, eu Era comentei, só maldito. uma pessoa tem o HDL maior que o LDL. Eu falei, isso aí não existe, não, isso aí não é possível, não. Aí ele falou, mostrou o exame dele. Eu falei, que isso, Reginaldo? Vou ter que pedir desculpa para vários alunos meus que eu falei que isso aí que você via poderia até ter na teoria, mas que na prática não acontecia, né? Então, assim, igual você falou, ele tem um indicador sensacional e o outro indicador dele não é bom. Agora, será que ele é saudável ou não? Se a gente perguntar, é mais fácil ele falar que hoje ele não é saudável, porque tem algum aspecto psicológico ligado à pandemia, isso e aquilo, que está dificultando. Nós vamos entrar nisso aí daqui a pouco, mas é difícil ser saudável hoje numa situação que a gente está vivendo. Quando a gente pensa no contexto geral, praticar exercício físico e assim vai. E agora, eu penso, ó, questão social ou mental, né? Fazer exercício físico para isso é bom, concordo. Então, eu vi muita gente falando, nessa época de pandemia é interessante fazer exercício físico, para esparecer, isso e aquilo. Eu vejo você discutindo sobre exercício físico na rua, máscara ou não máscara, deve ou não deve fazer, vamos abrir ou não vamos abrir academia, o pessoal fala. Bacana. Só que eu acho também pobre, como eu falei que é pobre fazer exercício para gastar energia, eu acho pobre fazer exercício físico para espairecer. Eu acho pobre, tá? Porque nós temos que pensar assim, então trazer atividade física.
Aí eu indico atividade física. Eu indico caminhar para ver o pôr do sol. Eu indico passear com o cachorro. Eu indico dançar na sala de casa. Aí eu penso em atividade física. Porque quando a gente começa a pegar o exercício físico e fazer como o Ronaldo falou, tornar isso com uma, assim, seria esportivização desse esporte, já deixou de ser exercício, já deixou de ser lazer. Já deixou de ser. Então, quando ele continua fazendo 4 de 8 com intervalo X, isso e aquilo, deixa de ser lazer e passa realmente a ter melhoras fisiológicas, podemos dizer assim. Então, olha a minha colocação final em relação a esse assunto. Você pode rebater, tá, Deise? Mas o exercício físico como lazer, ele não é exercício físico. Ele é atividade física. E, dificilmente, ele vai trazer melhoras para a capacidade física do indivíduo e, consequentemente, para a sua saúde, tá? Então, eu deixo bem claro, se nós não manipularmos as variáveis do treinamento, treinamento esportivo, talvez ele não tenha melhoras fisiológicas que vão, assim, melhorar a saúde da pessoa, tá? Então, assim, eu me coloco assim, Zang, eu concordo muito com isso e eu acho que isso é, infelizmente, um dos aspectos que nós, profissionais da área de educação física e até de nutrição mesmo, eu posso incluir, não somos tão valorizados. Por quê? Porque tem vários países que a profissão não é regulamentada. Então, a pessoa ela pode fazer um curso de técnico, né, de 2 anos e tal, inclusive até discutir isso já muito com o Ronaldo. Mas eu acho que esse conhecimento da fisiologia e de treinamento em si, isso que vai promover uma melhora, seja uma melhora de algum marcador metabólico, seja melhora cardiovascular, enfim. E isso a gente só vai conseguir fazendo uma progressão de carga e tendo uma orientação adequada. Se a gente não tem uma orientação adequada, a gente fica, igual você falou, caminhando para ver o pôr do sol sem ver nenhum resultado. Então a pessoa fala assim, mas tem 2 anos que eu caminho, ó, minha pressão está na mesma, minha pressão arterial não reduz. Mas será que você está fazendo uma intensidade? Será que isso está sendo um estímulo suficiente para melhorar a função do endotélio, né, da parede do seu vaso, melhorar essa disfunção endotelial que você tem? Então eu acho que isso é um fator essencial e é um ponto que o profissional, principalmente o personal trainer, é valorizado. Por quê? Porque com o personal trainer você consegue ter um atendimento ali, um treinamento totalmente direcionado, totalmente individualizado. Então, os resultados aparecem, né? Perfeito. E assim, aí eu coloco para vocês agora 2 coisas, assim, para quem está vendo a gente. Abaixo dos blogueiros, o pessoal falou. Hoje a gente tem blogueiro demais. Profissionais da nutrição não são valorizados. É uma pena mesmo. Quem conseguiu encontrar o seu nutricionista, igual eu consegui encontrar, a Jane e tudo, e na verdade eu encontrei uma outra nutricionista antes que mudou minha vida totalmente. Legal. Eu acho que quando você encontra um bom profissional e aquele profissional tem um perfil que se adequa à sua vida também, porque tem esses estilos, realmente você começa a valorizar mesmo. A gente conversou isso uma vez. Eu falei que eu não seria o nutricionista adequado para você lembra? Nessa hora, você estava comendo um kiwi amarelo lá no lac. Eu nem sabia que isso aí existia, sabe? Então, assim, o meu é feijão com arroz e eu ainda prescrevo hambúrguer. Eu sei que você não curte, mas eu falei assim, eu ainda prescrevo hambúrguer. E eu me viro para uma pessoa ter saúde, boa composição corporal, comendo hambúrguer e chocolate. Essa é a minha linha. Mas ela não vai se encaixar com todo mundo, não. Tá? Então, nutrição também tem um fator individual profissional, tá? Eu acho que tem a ver com a época da sua vida também, né? Tem época na sua vida que você vai topar uma dieta super restrita e vai conseguir. Tem época que não vai dar, que você teve filho, que, enfim, a sua rotina é diferente, né? Motivação, né? Tudo. O ambiente vai te trazer. Então, assim, você colocou tudo. Você encontrou um personal que realmente mudou a sua vida. Você encontrou um nutricionista que realmente mudou a sua vida. Nem sempre é o doutor, né? Nem sempre é o mais graduado, que é o cientista. Mas é aquele que encaixou com você. Mas, assim, cuidado para não ter encontrado só um motivador, né? Nos 2 aspectos, nos 2 lados, só um motivador, falando só legal. O Maurício fez uma colocação aqui, que é o que eu queria te levantar. Tá tendo live demais, tá tendo atividades físicas prescritas para qualquer um que abrir e assistir aquilo e ficar imitando na sala de casa. Isso é um problema, eu falo. A pessoa está rasgando os princípios do treinamento esportivo, eu falo isso, está rasgando. Está querendo não ajudar numa situação, está querendo agora se beneficiar de uma situação. Estou ajudando a população a ser mais feliz, vou passar uma live com... Pô, lindo,
Mentira, mentira. Não poderia estar fazendo isso. Aquilo aí tem que ser direcionado, tem que ser prescrito para a pessoa, tá? Ah, mas eu consegui fazer e me dei bem. Beleza. Você realmente tem conhecimento específico para saber se aquele é bom ou não para você? Então, assim, aí eu fico vendo, os nutricionistas estão seguindo esses profissionais, tá? Coloca o dedo na ferida. Para você, nutricionista, estou seguindo isso. Aí ele fica morrendo de raiva quando vai um profissional de educação física falar sobre nutrição na sua live. Ele fica com raiva, tipo assim, tá passando um conceito geral, tá passando uma dieta para todo mundo, que absurdo. Ah, mas quando ele promove, ele segue uma pessoa que passa um treino geral, que passa um treino sem nada, aí pode, aí é bom. Você entendeu onde eu quero chegar, Deise? É aquela história, um invade a área do outro, um não valoriza a área do outro e tá o tempo inteiro achando que tá certo e que o outro tá errado. Então, assim, essa questão de abaixo os blogueiros, tem blogueiro bom de serviço, né, Deise? Nós estamos aqui fazendo isso, nós estamos blogueirando nesse momento. O povo, mas você sabe que as pessoas têm um preconceito, né? Eu já fui xingada aí, já me xingaram de blogueira, no sentido pejorativo, tipo assim, ah, blogueira e tal. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa mudar, a gente tem que aproveitar o lado positivo, sabe? De tentar promover saúde para a população, enfim. Agora, com relação às lives, inclusive o American Heart Association, que é uma entidade super respeitada nos Estados Unidos, que é como se fosse uma sociedade de cardiologia lá, eles estão promovendo direto lives de dança, de pilates, de tudo quanto é coisa, assim. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho assim, eu acho positivo você estimular a prática de exercício. Mas eu também concordo que eu mesma já baixei aplicativo de celular, aquele Nike Training, não sei se alguém aí já conhece, e olha que eu, assim, não sou sedentária, eu pratico corrida, mas eu já fiz treinos lá que eu fiquei uma semana dolorida. E olha que eu sou treinada, eu tenho consciência, teoricamente eu tenho consciência corporal, mas são treinos, né, que às vezes a gente não tem noção do quanto aquilo vai impactar. Então ele pode trazer mais um malefício do que um benefício. E nessa época de pandemia, eu acho que o que a gente menos quer é ir para o hospital. Então a gente tem... Outro dia, Marcos, eu estava jogando videogame com meu filho e fiquei lá, é um videogame de esporte. Você fica com o controle na mão e fica fazendo alguns movimentos como se fosse de tênis, né? E aí tem vários diferentes. Dia seguinte, eu tava com o meu braço doendo. Então, assim, às vezes é uma atividade que você acha assim, tô só jogando um videogame, esse videogame mais ativo, mas ele vai, às vezes, trazer mais Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, assim. Mas, de uma forma geral, eu acho que é positivo promover o benefício, promover o exercício. Beleza. Mas acho que a gente tem que tomar cuidado. O Bruno fez uma pergunta e acima dele também tinha uma pergunta em relação a isso. É melhor do que não fazer nada? Então, assim, eu até voltar aqui mais ou menos o que o Bruno colocou, o Bruno também, que é membro do LAN, ele colocou a live em geral não é ideal, mas é melhor do que ser sedentário? O Bruno, pode ser a mesma coisa. E volta o que a gente acabou de falar um pouquinho antes, assim, você pode ter gastado energia, você pode ficar ofegante, pode ficar vermelho e suado, mas quer dizer que você gerou benefício? Então eu transfiro para você a pergunta. Então quer dizer, qual o benefício que isso trouxe? Benefício fisiológico. Eu não estou falando psicológico. A pessoa se sente bem, né? Ela melhorou e tal, ela gosta, ela posta no Instagram, né? Ela acha aquilo legal, ela começa a seguir e se sente bem. Mas pensa fisiológico, tá, Bruno? Então, assim, para quem está me questionando, é melhor do que não fazer nada. Se você está pensando em lazer, faça. Aí, Deise, eu vou pegar o seu próprio exemplo. Seu braço ficou doendo porque você não estava acostumado a fazer aquilo. Aí ficou parecendo que era uma carga legal. Se você continuasse fazendo que irregular, em poucos dias aquilo ali seria débil. Carga débil, estímulo débil. Não vai trazer adaptação. A única coisa que você conseguiu é aprender a fazer, eu estou só chutando, tá? Fazer isso aqui com o braço. O que isso melhorou na sua capacidade que realmente vai gerar saúde, tá? Aí eu coloco como pergunta. É lazer. Eu coloco, perfeito. Eu coloco isso como pergunta, tá? Aí então é melhor não fazer. Aí pensa assim, ó, você é jovem, quem está ouvindo a gente é jovem, é saudável, né? No conceito, a ausência de doença, não tem lesões articulares sérias, a chance de ter um problema repetindo essa live é muito baixo, muito baixo. Só você cair na sala, bater a cabeça ali, você escorregou e sangrou e morreu. Mas isso aí eu espero que não aconteça, tá? Não estou desejando isso para ninguém, não. Nossa, mas é muito mais fácil isso acontecer porque realmente tem um problema na sua saúde que praticou aquilo. Mas quando as pessoas está sendo para a sociedade como um todo, tem gente que não vai ter benefício algum e pode ter problema. Pode ter problema,
tá? Eu não vejo, me desculpe, mas quando eu vejo que é uma live nesse estilo, eu passo correndo, eu não assisto. Então, nem sei se falar se está sendo bom ou está sendo ruim. Eu prefiro não ver. Tá? Então, assim, quando eu vejo essas coisas, eu falo, tô fingindo que não é comigo e assim vai. Jogos Mas voluntários. eu entendo. Aí eu coloco, desde o que você falou, eu acho que é um desafio para todo mundo. Promover o exercício físico de maneira consciente e correta. Isso é um desafio. Fazer live, ficar pulando na sala de casa, pode ser eficaz. Para um grupo desse tamanhozinho. Essa live está sendo assistida lá, sei lá, por 30 pessoas. Um ou dois estão se beneficiando aí. Se fosse bobear, ninguém. Porque nós não respeitamos alguns aspectos, tá? Então, assim, eu coloco como desafio. Ah, Marcos, você está falando, o que você está fazendo por isso? Estou fazendo minha parte. Como professor, eu estou aqui tentando fomentar isso entre os profissionais. Agora, o profissional que está indo lá para o front mesmo, vai para a guerra lá e coloca o peito dele aberto, eu acho muito legal, tem que fazer isso mesmo, é um desafio, tá? Cuidado para a gente não ficar brincando de macaco de imitação. Ficar lá imitando a Jane Fonda do século XX, dos anos 20 do novo século, tá? Eu não sei se vocês lembram, a Jane Fonda que começou isso, né? A gente põe a fita no videocassete e ficava imitando ela fazer. Cuidado para não ser isso, tá? Ah, tinha uma pergunta, Deise, desculpa, antes de eu passar para você. Vocês acham... Ah, tá. O que a gente acha de seguir uma alimentação sem quantificação? Então, no conceito dos 3 pilares da nutrição, que é quantidade, qualidade e o momento, principalmente no nutrição esportiva, isso é muito importante, seria a gente não quantificar os macros, não preocupar muito no tempo certinho de se alimentar e a gente ficar preocupado mais com a questão da qualidade. Aí eu coloco como nutricionista. Você pode até tentar isso primeiro. Se não funcionar, vai ser obrigado a quantificar. É igual o exercício que a gente está fazendo. Você pode fazer como atividade física, passear com um cachorrinho. Não funcionou? Vai ter que quantificar, tá? O que você acha disso, Deise? Nossa, eu acho que essa aí é para você, viu? Eu vou te falar que eu tenho visto gente também falando que a quantidade que é importante. Ah, tem que comer 1 quilo de comida, 1,5 quilo por dia e tal. Eu acho que isso são formas de tentar se manter motivado ali numa dieta, sabe? Não ficar muito preso a... Enfim, eu acho que isso vai muito mais do conhecimento nutricional. Eu acho que a gente sabe que a qualidade dos alimentos é importante Uhum. e dos macros também. E a gente tem uma variação de dietas low carb, high carb, low fat. Então, assim, eu acho que no final isso aí vai ser só um aspecto que vai motivar ou não a pessoa. Tem pessoas que vão funcionar assim por um tempo, né? E a gente tem a periodização da dieta também. A pessoa não precisa ficar com essa dieta para sempre. Eu acho que pode ser uma possibilidade, né? Mas, assim, eu não me sinto bem de falar de nutrição. Eu posto pouquíssimas coisas de nutrição, porque eu acho, por mais que a gente leia, ah, não, eu entendo da área, não entende. Nutrição é outra área e eu acho que nós somos muito limitados na nossa formação com relação à nutrição. Eu, pelo menos, tive 1 semestre de nutrição. Eu acho isso um absurdo, né? Enfim. Perfeito. Ótimo, Deise, porque assim, é bom você falar disso, né, que chama atenção. O que eu tenho motivação não em alimentos. Teve uma pessoa que falou ali, a motivação de seguir aquela dieta. Sim, entendeu? Perfeito, lógico. Se a dieta fica muito monótona, ninguém segue. Então, a seleção de alimentos ela deve ser assim, ó, só para todo mundo entender, alguns alimentos, em relação à qualidade, naturalmente eles podem ser consumidos em maior ou menor quantidade, tá? Então, a gente fica equalizando isso o tempo inteiro. E, querendo ou não, quando eu falo em qualidade dos alimentos, eu pergunto para você, Deise, o que você gosta de comer. E é lógico, eu vou te apresentando algumas coisas, porque o processo de educação nutricional também ele é constante. Eu preciso ficar te apresentando os novos alimentos, tá? Tem excelentes nutricionistas para fazer isso e outros que quantificam com maior qualidade, podemos dizer assim, né? Com maior efetividade. Eu sou um nutricionista quantificador. Eu quantifico tudo, tá? Agora, essa quantidade, como eu te falei, é sempre ajustada com a qualidade e depende do momento. Eu não falo de periodização, porque a gente não tem competição e não tem uma data marcada, tá, Deise? Mas eu falo de planejamento. Então, meu planejamento ele vai seguindo o que a pessoa está de motivação, a fase da vida dela, o que ela está fazendo, como está o aspectos sociais, dela. Né? A gente sabe, tem época, por exemplo, final do ano, que tem muita festa. Perfeito. Você tem que ajustar, né? Levar uma marmita de frango com batata doce para a ceia, eu acho que se a pessoa está infeliz, sabe? A não ser que ela tenha uma competição de fisiculturismo no Réveillon, mas eu acho que ela está um pouco infeliz em relação a isso, tá? Fizeram a pergunta aqui, mas não era isso que eu queria falar, não. Acabou que eu perdi um pouco do gancho. Ô, Zang, assim, porque fica parecendo também que eu jogo o desafio e tiro o corpo fora. Mas a primeira coisa, eu acho que quando o profissional de educação física vai fazer uma live, ele deveria, ao notificar a live, ao publicar essa live, né, divulgar, coloca assim, para mulheres
treino de glúteo para mulheres que já têm uma experiência de tantos anos, ausência de tanto, não sei o quê, não tem lesões, que fizeram isso, que tem, sei lá, olho branco, fundo do olho branco, que coloquem tudo. Para quem for fazer sua live, saber se está próximo àquilo. A gente faz isso na pesquisa, a gente faz isso no treino, por que a gente não vai fazer isso numa live, tá? Agora, cuidado, porque se aquela live tem um interesse da pessoa ficar famosa, se promover, aí ela vai falar, é para todo mundo. Homens, mulheres e crianças. Uhul, vem comigo. Já começou errado. Já começou errado. Tá? Então, aqui, estão perguntando, Deise, eu vi que você discutiu isso. Deixa para você. Uso de máscara no exercício físico. Nossa, eu nem vi isso. Então, sim, eu discuti isso. E eu tenho uma opinião... Uma opinião minha com relação ao de máscara. Eu acho que não é recomendado usar máscara quando você faz exercício. Essa é a minha opinião. Se você me perguntar assim, Deise, você acha que a pessoa tem que usar máscara? Eu acho que não, e isso vai depender de vários fatores. Se ela está num ambiente que está só ela sozinha, ela teoricamente não precisa usar máscara, porque a máscara é para ela proteger os outros de não contaminar os outros, caso ela esteja assintomática, por exemplo, e dos outros contaminarem ela. Mas tem várias cidades que é obrigatório o uso de máscara. Então, se é obrigatório, você não pode sair sem máscara, porque você pode levar até multa. Então, assim, eu fiz até um vídeo com algumas dicas de como a gente pode utilizar a máscara para tentar passar por um período de adaptação do uso da máscara. Porque eu acho que é igual ao uso, por exemplo, de pochete com água para correr maratona. Eu não consegui me adaptar. Eu acho que tem gente que não vai conseguir se adaptar com a máscara. E, infelizmente, a maior parte das pessoas que eu vejo que passaram aí pelo menos por 2, 4 semanas usando máscara, as pessoas se adaptaram, sabe? Então, assim, eu acho que segue o bom senso. Se você não quer usar máscara, faz igual o Cássio Diniz, que é um maratonista que eu sigo. Ele acordou 4 horas da manhã e foi correr 4 horas da manhã para fazer o longão dele, sem máscara. Por quê? Porque 4 horas da manhã não vai ter ninguém. Então, eu acho assim, tem que valer o bom senso, né? Não existe risco. Eu participei de uma live de uma enfermeira, ela falou, gente, não tem risco nenhum da pessoa morrer usando máscara. Os profissionais de saúde todos sempre usam máscaras, às vezes com maior filtração, tem o nível de filtração da máscara, tem o material, tem muita coisa assim que vai definir o desconforto da máscara, o nível de cansamento da pessoa, enfim, tem vários aspectos, mas eu acho que no fim vale o bom senso mesmo. Perfeito, show. Assim, o que você colocou, eu acho muito legal. Ah, a máscara te incomoda? Ah, não é legal usar a máscara? Eu vou treinar em alta intensidade, não consigo. Então, sinceramente, ou você acha um momento e acha um lugar que você vai estar sozinho, ou não faça, ou não faça. Eu acho que é um absurdo uma pessoa sair de casa sabendo que ela tem que usar máscara, que a máscara é importante para o próximo, não para ela, que ela tem que entender isso, e ficar usando máscara, ficar baforando porque ela está ofegante, subindo a ladeira e eu lá saindo da minha casa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Mas eu acho que está sendo questionado aqui, eu acho que todo mundo tem dúvida em relação a isso. Se tem algum alimento com embasamento científico que fortalece o sistema imunológico contra o coronavírus. Vamos pensar assim, a gente sabe muito pouco sobre o coronavírus porque é uma coisa muito nova para a ciência. Não dá para a ciência descobrir as coisas em apenas 3, 4 meses. Não dá. Tá? Então, por mais que a gente fale sobre vitamina D, vitamina C, sobre zinco, o que quer que seja, a gente não vai conseguir falar isso com certeza. Tá? Mas a gente já sabe, antes mesmo da pandemia, qual que é a relação entre alimentação e sistema imunológico? Ela é direta, lógico. E o exercício físico também. Eu até deixo para a Deise falar sobre exercício físico, mas a alimentação é só a gente pensar assim. Um indivíduo mal alimentado, o sistema imunológico dele vai perdendo a sua capacidade, ele vai ficando mais ineficaz. Só que isso aí também tem um detalhe. Fica ineficaz, mas não é para tudo não, tá, gente? Consequentemente, se ele pega um resfriado, você consegue lidar numa boa. Ou seja, falar sobre o sistema imunológico é complexo. Não é fácil, não. Então vamos pensar. A pessoa está bem alimentada, espera-se uma resposta imunológica legal. Só que aí ela vai lá e pega um vírus que ninguém conhece, o sistema imunológico nunca viu. O que vai acontecer? Vai pegar a doença do mesmo jeito. Coronavírus é isso, gente. É um vírus que o sistema imunológico nunca teve contato, então, consequentemente, a pessoa será infectada. Agora, como que o sistema vai responder? Claro, o status nutricional dele, tá? O estado nutricional dele vai melhorar. Agora, a vitamina D, por exemplo, tem alguns indícios falando que é bom. A suplementação para níveis muito elevados, tem algum indício. Aí sou eu, Marcos, me posicionando. Existe efeito colateral de se fazer isso? Esses valores não geram hipervitaminose. Então, a princípio, não tem nenhum problema de efeito colateral. Financeiramente, tem algum impacto negativo? A princípio, não. Apesar de ter encarecido, né,
tesa da sociedade, né, da indústria em si, ainda não é uma coisa tão assim, se você vai morrer de gastar dinheiro. Então, sinceramente, eu suplementaria. Eu suplementaria. Ah, mas eu vou buscar nos alimentos, né? Lindo isso, mas é muito alimento para ter esses valores. É muito alimento. Aí vai desequilibrar outros aspectos, proteína, gordura, energia, tá? Então, sinceramente, gente, se alimente bem, alimentação diversificada e que procure um nutricionista. É o melhor momento para você ter o seu nutricionista do lado. É o melhor momento. Ô, Marcos, você sabe Dieta, que... pandemia. Fala assim, nutricionista, eu quero que você faça uma dieta para mim na pandemia. Eu não estou falando que eu quero ficar com o abdômen tanquinho, que eu quero por Tour de France. Não é isso. Eu quero me manter bem na pandemia. Saudável. Pelo menos manter, né? Manter. Ô, Marcos, você tocou num ponto super importante. No começo da quarentena, eu pensei assim, nós vamos ficar aí 2 meses, não tem problema eu não me alimentar tão bem. Eu vou comer um chocolatinho, estou muito ansiosa, aí comi um chocolatinho todo dia. E aí, no final, né, desse tempo, lá se foram 4 quilos. A gente está no inverno, que é uma época que, teoricamente, a gente tende a aumentar um pouco o peso. Então, não dá para a gente pensar, não, são só 3 meses, porque não vão ser só 3, não vão ser só 6. Então, eu acho que esse é o momento da gente ter uma orientação adequada, respeitando a nossa rotina, respeitando todos os aspectos individuais que o pessoal aí comentou, que eu acho que é super importante, e realmente procurar orientação, né? Eu também não sou a favor de telemedicina, de fazer consulta online, nem treinamento online, mas eu acho que nesse momento é uma possibilidade você fazer uma consulta com um nutricionista online, né? Infelizmente, é a forma que a gente tem de adaptar essa nova realidade. Show. Aí eu já coloquei isso em outros momentos com os profissionais, em outras lives, que é assim, profissional de educação física, nutricionista, esse é o momento de vocês mostrarem a real importância de vocês. E na educação física, assim, contrate o personal. Que o personal faça isso, que o treinador que você contratou faça isso por videoconferência, mas vai ser para você. Para você. Eu também acho que é a melhor opção, mas é para você. Não é? Então, o nutricionista é a mesma coisa. Eu acho que hoje, a primeira questão, esquece a gente, nós que estamos aqui, tá? Pensa os nossos pacientes, os nossos clientes, os nossos atletas. E eles quem tem que estar extremamente, agora, é extremamente importante que eles estejam sendo acompanhados. Então, quando alguém me fala assim, o que eu faço em relação ao exercício físico? Contrato um personal trainer. O que eu faço em relação à alimentação? Contrato um nutricionista. E siga isso e faça. Ah, não, mas todo mundo quer um negócio bem mastigado, né? Todo mundo quer o gratuito. E eu, quando eu falo gratuito, não é só financeiro, não. Quer nem ter o esforço de discutir, pensar, né? Ele já quer aquilo mastigado no Instagram. Colorido, com likes, com coisas, né? Então, assim, profissional de educação física, nutricionistas, o desafio está lançado, tá? Nós estamos tentando ajudar nesse processo, né, Deise? Nós estamos à disposição, o que a gente pode fazer, mas, né, cada um tem que ter sua contribuição. Exatamente. Concordo totalmente aí com você. Tem uma pergunta aqui sobre o uso de máscara que promove alguma hidratação fisiológica. Não máscara, tem. Tá? Não é essa máscara que tem alguns estudos, não. Não, são aquelas máscaras hiperbáricas, né? E essas máscaras também, o nível de adaptação é muito baixo. Tem uma amiga minha, inclusive, que usou essa máscara. Eu até perguntei para ela, porque eu não conhecia. Ela falou que teve uma época que era meio moda. E ela falou que é muito desconfortável fazer exercício, porque realmente essa máscara, ela bloqueia mesmo. É difícil você respirar. Então, assim, e mesmo assim, a maioria dos estudos não são muito conclusivos a respeito do benefício. Isso. Eu, particularmente, acho que qualquer coisa que você use, que é uma coisa que é extra, que você parou de usar aquilo, vai parar de ter o efeito. Então, eu não sei se uma coisa externa, assim, é uma coisa que vai te trazer um benefício a longo prazo. Porque vai trazer um benefício, talvez, no início, depois seu organismo vai se adaptar. Então, não sei, né? Até que ponto esse tipo de intervenção seria útil. Nesse momento, nenhum tipo de benefício, essas máscaras. E, inclusive... pelo documento lá da OMS, o mais indicado é usar a máscara cirúrgica. Só que eles não estavam indicando muito porque estava faltando. Quando for fazer exercícios físicos, se possível, né, usar sempre a máscara cirúrgica em vez da máscara caseira. Não, bacana. O Ronaldo faz um comentário aqui que parece personagem do Mortal Kombat. Também acho, sabe? Usar máscara é sexy. Pega uma máscara bonitinha lá, uma coisa colorida, combina com a roupa e manda brasa.
Ah, mas eu não consigo correr na mesma intensidade, não consigo praticar na mesma intensidade. Ajusta para baixo, reduz. Daí, Exatamente. sabe? É uma limitação que foi imposta, vamos ajustar isso. E, sinceramente, como você falou, evita locais de aglomeração para o exercício físico em si, tá? Agora, em relação às academias, a discussão, então, é profunda demais. E, no final das contas, todo mundo dá a sua opinião, tudo bem? Fica bem claro para todo mundo. A ciência não teve tempo ainda para falar nem sobre exercício físico nem alimentação em relação ao coronavírus. Não, Nós e só tem vamos um... saber disso depois de muito tempo. Tomara que isso passe e a gente depois fala assim, né, fiz isso aí sem precisar. Tudo bem, melhor que fazer. Eu acho, ô Marcos, com relação a essa situação atual, acho que a gente tem que ficar de olho nos estudos que vão sair nos países que estão com a pandemia controlada para ver os efeitos a longo prazo das pessoas recuperadas. Porque a gente não sabe. Teve um atleta que pegou coronavírus e tal. Como que vai ser a adaptação desse indivíduo ao treinamento? Qual que é o tipo de nutrição que vai ser mais adequada para ele? Ele precisa fazer algum ajuste específico? A gente não sabe disso, né? Será que ele vai ter alguma alteração em algum marcador, ou algum nível de vitamina D, ou alguma outra coisa que vai ser necessário algum ajuste mais, né, específico? Então, acho que a gente pode tentar acompanhar aí nesses países aí. Boa. O Bruno está colocando aqui, quanto mais adornos, menos comprometimento com estímulos básicos. Não concordo, Bruno, não concordo. Quanto mais o quê? Adornos, sabe? Quanto mais firula, podemos dizer assim, quanto mais vestimentas bonitinhas, diferenciadas. Eu não concordo. Eu acho que hoje a educação física, o treinamento físico em si, o exercício físico, ele ultrapassa a questão saúde e fitness, sabe? Ela também é muito social. E essa pessoa quer estar bonita, isso e aquilo, eu acho que é válido. Se isso ajuda na motivação, é válido, tá? Então, sinceramente, isso é só pessoal, tá? Essa é a minha opinião. Ô, Deise, vou ter que me despedir, senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Temos só 2 minutos para encerrar. Tá ótimo. Eu queria agradecer a sua presença. Foi muito legal esse papo. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar ainda. Espero que você volte. Vamos fazer a 2 depois, tá? Te espero no LAN para a gente continuar fazendo pesquisas. Pessoal que quer fazer pesquisa na área de nutrição e treinamento esportivo, no LAN está aberto para isso. Hoje está aberto para todo mundo. Tiver uma ideia, tiver ali uma coisinha legal para a gente discutir, tá? Deise, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Deixei aí só um final, uma mensagem, que a inatividade física está associada a 35 doenças. Então, vamos ficar ativos. Legal demais. Então é isso aí, gente. Abraço para vocês. Espero vocês na próxima live, tá? Sigam o LAN, curtam o LAN, sigam o Senso do Exercício, tá? E, por favor, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou para trás, mandem para a gente no direct, mandem e-mail, sinal de fumaça, estamos à disposição, beleza? Abraços, tchauzinho. Peraí, eu vou desativar aqui rapidinho, vou fazer uma selfie. Vou fazer um print. Vai, Deise, sorria. De novo, peraí que deu errado. Aí. Valeu, Deise. Tchau, gente. Até mais. Tchauzinho.